A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo, agradecendo a você que se inscreveu recentemente e dizer a você muito obrigado. Curta, comente, se possível, indique os vídeos para mais pessoas. Agradecendo também a você que não é inscrito no canal ainda, mas que tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Hoje nosso estudo será na lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Lição 4 que tem como tema Quando se vai a glória de Deus. Quarto trimestre 2022. Quarto trimestre 2022 que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus nos últimos dias no livro de Ezequiel. Leitura bíblica em classe da lição. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Ezequiel capítulo 10, versículo 4, versículo 18 e versículo 19. E Ezequiel capítulo 11, versículo 22 ao 25. Os hinos sugeridos da lição: hino 23, hino 189, hino 248 da nossa harpa cristã. Os objetivos da lição: primeiro, conceituar a glória de Deus; segundo, explicar a retirada da glória de Deus; terceiro, relacionar o segundo tempo com a glória de Deus. A lição está dividida em 4 pontos. Seu primeiro ponto, sobre a glória de Deus, dividido em 2 subpontos. O segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus, dividida em 3 subpontos. O terceiro ponto, sobre o segundo tempo, dividido em 3 subpontos. E o quarto ponto, sobre o Senhor Jesus e o tempo, dividido em 3 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de estar gravando mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, que é o maior seminário teológico do mundo. Todo crente, ele tem por obrigação participar da Escola Bíblica Dominical, porque é ali onde ele vai aprender mais da palavra de Deus, e se ele tiver alguma dúvida sobre algum assunto, ele vai tirar sua dúvida na Escola Bíblica Dominical. Temos também o culto de doutrina, onde todo crente também deve participar, e também os cultos de orações. Esses 3 cultos, o crente sempre deve participar: doutrina, EBD e culto de oração, porque são edificantes para a vida espiritual do crente. Amém? Leitura bíblica em classe da lição. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel capítulo 10, versículo 4, versículo 18 e 19. Então se levantou a glória do Senhor de sob o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se levantaram e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas o acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus, do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 ao 25. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para uso do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Veja que o Senhor mostrou tudo a quem? A Ezequiel, e ele depois foi lá falar ao povo que estava no cativeiro. Textuário da lição: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Nossa verdade prática, ela vai dizer assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo, ou por causa do pecado, né? Porque a única barreira entre Deus e o homem é o quê? É o pecado. Introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: a glória de Deus representa a presença de Yahvé no templo, né? Representava a glória, a presença de Yahvé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25 e 8, veja. A ordem que ele deu a Moisés foi essa.
né? E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Aonde? No santuário, no tabernáculo. A presença de Deus estava ali constante. A Bíblia vai dizer que o quê? Os olhos deles e o coração deles estavam voltados para o tabernáculo, né? Estava sempre ali. Da mesma forma o templo. Os olhos do Senhor e o seu coração estavam voltados para o templo. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém, né? Porque quando o pacto foi quebrado, o povo entrou só pelo caminho de abominações. Deus fez o quê? Retirou a sua glória do templo. Saiu do meio do povo. Primeiro ponto, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. Veja, foi primeiro no tabernáculo que a glória de Deus desceu do céu para a terra. Primeiro foi no tabernáculo. No dia da sua edificação, depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. E novamente se repetiu na inauguração do templo pelo rei Salomão. Foi duas vezes, né? No tabernáculo e no templo que foi erguido por Salomão. Primeiro ponto, significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra grega hebraica kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 4, verso 18, e 2 Samuel capítulo 14, verso 26. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, quer dizer glória, resplendor, poder, honra e reputação, e timé, valor e honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 ao 28, e Ezequiel, capítulo 8, verso 2. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, né? Porém, é frequente no judaísmo, é claro, porque quando a palavra grega de o quê? Né? Doxa, que significa glória, é a glória de Deus, ou o poder de Deus, né? Segundo subponto, a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. É claro, né? Porque o tabernáculo ele veio acompanhando o povo na jornada. E não só o tabernáculo, mas também o quê? A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Tudo aquilo ali era o quê? A presença de Deus. Deus estava sempre no meio do povo, cuidando e guiando. Aí tá vendo? Ele diz, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, segundo as Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Veja aqui, a glória do Senhor encheu a casa de Deus, né? Quando a Arca da Aliança foi transferida para o templo no dia da inauguração, né? A glória do Senhor encheu toda a casa. E da mesma forma no culto de dedicação ao templo, segundo as Crônicas capítulo 7, versículo 1 e 2. Segundo as Crônicas 7, versículo 1 e 2 vai dizer assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Veja que a glória dele foi tanta que encheu que os sacerdotes não podiam entrar. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse tempo, mas essa promessa nunca foi incondicional, e parece que o povo havia se esquecido disso, né? Veja que o povo fez uma promessa a Deus, mas o povo se esqueceu. E Deus estava com seus olhos e o coração voltado para quê? Para o templo. Segundo as Crônicas capítulo 7, versículo 14 ao 16.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, né? Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tá vendo? Se o povo se humilhasse, se o povo orasse, né? Se humilhar e orar e buscasse a ele estava atento para ouvir. Mas o povo não fez isso. O povo esqueceu do que tinha prometido a Deus. E Deus se retira do meio do povo. Por conta de quê? Por conta de abominações, por conta de pecado. E é isso que nós devemos estar atentos, para não cometer o mesmo erro que esse povo cometeu. Se envolveu só em pecado e em abominações. Segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. O querubim estava lá e a glória foi saindo. Segundo, passou para a entrada do templo. Foi para a entrada do templo. Pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Veja. Foi aos poucos. Se levantou dos querubins, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos se afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Já estava totalmente fora do templo. Por conta de quê? De abominações. O querubim e a nuvem, primeiro subponto. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 e Ezequiel capítulo 10, verso 4. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, segundo as Crônicas, capítulo 5, verso 8, ou as quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qualquer seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus, é claro, porque Deus se retirou. Né? Deus estava ali até enquanto o povo estava voltado para ele. Quando o povo não se voltou mais para Deus, Deus se retirou. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Yahvé durante a peregrinação no deserto. Êxodo capítulo 3, versículo 21. No tabernáculo, Êxodo capítulo 33, versículo 7 a 10. Permanentemente desde a inauguração do templo, Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. E finalmente no templo, 1 Reis capítulo 8, versículo 10 e 11. É claro, em todo o tempo a nuvem estava lá. Na peregrinação pelo deserto, na inauguração do tabernáculo, né? Na inauguração do templo. Em todo momento a nuvem estava lá, porque a nuvem simboliza a presença de Deus. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Pronto. A glória de Deus foi embora, e era a nuvem. Mas quando a glória de Deus retorna, aí ela é manifestada através de quem? De Jesus Cristo. Quem está vendo Jesus está vendo Deus. E é a glória de Deus ali manifestada em forma humana. Por isso que ele diz, e o Verbo se fez carne. Veja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tá vendo? A glória de Deus agora é quem? Jesus Cristo. Que habitou no meio do povo. O Verbo vivo que se fez carne. Segundo subponto, a retirada da presença de Deus. Ezequiel capítulo 10, verso 18. A glória de Yahvé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta completa essa glória contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Veja que visão Deus deu a Ezequiel. Uma carruagem esperando a glória de Deus. E a glória de Deus foi pairando, né? Até a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. E quando ele chegou na carruagem, foi a partida definitiva. A glória de Deus foi embora. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. É claro, ali está simbolizando a retirada da presença de Deus do meio do povo. O povo estava fazendo tantas abominações que Deus não aguentou e teve que se retirar. Com isso, se aproxima a destruição do templo.
essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 meses, 2 Reis, capítulo 25, do versículo 3 a 10, Jeremias 39, versículo 2, e Jeremias 52, versículo 6, que corresponde a 14 de agosto de 587 a.C., né? Porque aos poucos Deus foi se retirando. Deus fez de tudo pelo povo, conclamou o povo ao arrependimento, mas o povo não se atentou para isso, continuou fazendo as suas abominações, e Deus vai se retira. Terceiro subponto, por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, Ezequiel capítulo 11, versículo 23. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Não é só a responsabilidade de Israel também não, é a responsabilidade também nossa na atualidade. Porque Deus ele não compactua com o pecado. E Israel estava em pecado. Por isso que ele diz, né? Deus não pode habitar com os pecados do povo. Se tiver pecado, Deus não habita, Deus se retira. Então, mesma responsabilidade que Israel teve no passado, nós também temos na atualidade. De não compactuar com o pecado, mas procurar viver em santidade. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis, é que é o capítulo 11, versículo 21. Deus não fala. Hoje nós temos essa grande responsabilidade de que nossos templos não sejam casa de abominações, mas casa de adoração a Deus. Porque se ela se tornar casa de abominações, Deus vai se retirar do meio do povo, como fez com Israel. E as consequências podem ser muito trágicas. Pode ser até que ele conceda que os nossos templos sejam derribados por conta de abominações e rebeldia do povo. Aí diz mais: mas a casa de Deus era profanada com práticas pagãs abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Ezequiel capítulo 44, versículo 2 a 4. Com a entrada da presença de Deus, com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém, é claro, porque Deus não estava mais ali. Enquanto Deus estava presente, ninguém poderia fazer nada com Israel. Ninguém poderia fazer nada com Jerusalém. Mas a partir do momento que Deus se retira, eles ficaram vulneráveis, ficaram à mercê dos seus inimigos, ficaram à mercê das outras nações. Por quê? Porque Deus não estava mais no meio dele. Isso é um perigo. Nós não devemos deixar que Deus se retire do nosso meio. Por isso que certa vez Davi, orando, disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque agora a presença de Deus em nós é o quê? É o Espírito Santo. E nós não podemos permitir que o Espírito Santo se retire de nós. Com a retirada da presença de Deus do templo, ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Tá vendo? Nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Nós temos que perseverar para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Naquela época, quem era o próprio Deus no templo. A presença de Deus estava no templo, diretamente, junto com o povo. Mas o povo só se enveredou por caminho de abominações, Deus terminou se retirando. Terceiro ponto, sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs enfim o cativeiro de Judá em 539 a.C. E por pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei concluiu a reconstrução do templo em Jerusalém, segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 20 a 23, Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeiro subponto, o segundo templo. Conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, Esdras, capítulo 6, versículo 15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. Ageu, capítulo 2, verso 10, é claro que é totalmente diferente. Um templo menor, um templo sem toda a edificação do primeiro, né, que o primeiro era todo em ouro, peças de ouro, piso de ouro, e no segundo templo não foi dessa forma, foi totalmente diferente. O pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico. Malaquias capítulo 3, verso 1, é claro, é para o futuro, né? Não era para aquele momento, porque o povo fez tantas abominações que Deus se afastou. Segundo subponto, o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. E ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca de
no ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20. Conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém, Marcos capítulo 13, versículo 1, Lucas 21 e 5. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Veja, passou um bom tempo. Se o templo de Salomão passou um bom tempo para ser construído, o segundo templo também, né? Passou um bom tempo. Terceiro subponto, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo, Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, e de Salomão na inauguração do templo, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, Ageu capítulo 2, verso 7, e João capítulo 1, verso 14. Sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, é claro, porque a Bíblia deixou bem claro que a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira. Por quê? Porque era a presença de Jesus ali. Era Deus presente no templo novamente. Não da forma que foi o primeiro templo, que era simbolizado por quê? Pela fumaça, que enchia a casa e ninguém podia entrar. Mas agora, a glória era Jesus. O Deus vivo que estava no meio do povo, ministrando ao povo. Era Deus no meio do povo, em carne e osso. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque Deus estava lá humanizado. E não numa fumaça. Ele estava lá humanizado. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, de encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual da nação. O templo era o centro espiritual da nação, do povo de Deus, era o templo. E nesse templo, a glória de Deus estava lá, que era Jesus Cristo. O outro foi representado pela fumaça, mas agora a glória era Jesus encarnado. Era o Filho de Deus encarnado, Filho de Deus homem, ministrando no meio do povo. Quarto ponto, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo, é claro. A glória da segunda casa, né? A segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus humanizado. Primeiro subponto, explicação teológica. Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que o Salomão, Lucas capítulo 11, versículo 31. O construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo, Mateus capítulo 12, verso 6. E ele é maior do que qualquer templo no mundo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse, filho, perdoado estão os teus pecados, Marcos capítulo 2, verso 5. Era uma mensagem velada, dirigida ao sacerdote, que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, é claro. Por quê? Jesus estava ali, ó, Deus no meio do povo. Ele não era só o templo naquele momento, era quem? Era Deus no meio do povo, andando, falando e ministrando no meio do povo. Segundo subponto, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, verso 2. E Marcos 13, 2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas capítulo 21, verso 6. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Mateus capítulo 23, verso 38 e 39, é claro, porque Jesus já estava ali, já profetizando que aquele templo também seria derribado. E não ficaria ali pedra sobre pedra. Porque maior do que o templo é quem era ele. E ele saiu antes da derribada do templo. Terceiro subponto, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nosso pecado.
Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. João 14 e o versículo 23. Que diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos e viremos para ele, e faremos nele morada. Tá vendo? Não existe mais o tempo, mas Deus habita no cristão individualmente. Através de quem? Do seu Espírito Santo. Por isso que ele diz: viremos para ele e faremos nele morada, tanto o Pai como o Filho, através do Espírito Santo. Para concluir, vai dizer assim: concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Yahvé pelos ídolos, e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3, é claro, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles procuraram para ele as suas próprias justiças. E a justiça deles dá tudo errado. Porque só a justiça divina é uma justiça correta e reta. Não tem falha. Mas a justiça do homem ela sempre falha. Sempre há corrupção no meio do homem. Sempre há abominações. Por isso que naquele tempo a glória de Deus se retirou. E nós devemos lutar para que a glória de Deus não se retire de nós também. Porque hoje quem habita em nós é quem? O Espírito Santo. E nós não podemos deixar que o Espírito Santo se retire de nós. Lutemos e perseveremos para que ele esteja sempre presente em nossas vidas. Que Deus abençoe. Que nós possamos seguir a nossa caminhada junto com o Espírito Santo de Deus para nos guiar e nos orientar todos os dias. Amém?